E aí, pessoal, bem-vindo ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues e eu serei seu professor de Física aqui no YouTube. A aula de hoje será uma resolução da prova da PUC Minas, prova de Medicina de 2017. Resolverei a prova inteira, mas antes, sugestão. Aqui embaixo tem um link que você pode baixar a prova. Baixe a prova e tenta resolvê-la antes. Assim, você vai ver aonde você tem dificuldade e aproveitará melhor da minha resolução. Caso tenha aquela questão específica que você queira ver a resolução, na descrição também eu coloquei o tempo em que eu resolvo cada uma delas. Assim você consegue pular direto para a questão e já assistir a resolução dela. Bora para a nossa aula então? Espero que goste do vídeo. Vamos lá! Chamo Físico! Questão de velocidade média, que você não pode errar, hein? Se você tem dificuldade, inclusive, aqui ó, já fiz vídeo de velocidade média aqui no canal. Corre lá para assistir. A questão disse que na prova dos 100 metros rasos, o Bolt gastou 9,69 segundos. Qual é a velocidade média dele? Para calcular a velocidade média, basta você fazer distância por tempo. Distância percorrida foram 100 metros, afinal de contas é a prova dos 100 metros rasos, no tempo de 9,69 segundos. Fazendo a conta, aproximadamente 10,3 metros por segundo é a velocidade desenvolvida por Bolt. Assim, resposta letra C. Bora para a próxima questão. Questãozinha de circuitos elétricos então, hein? Disse que na especificação de uma torneira elétrica veio escrito que a diferença de potencial dela, que ela deve ser ligada, é de 110 volts e passaria uma corrente de 10 amperes nessa situação. Então 110 volts, 10 amperes. Esses são dados então da especificação dela. Porém o que ele quer é ligá-la numa fonte de 220 volts. Sabemos, ligar diretamente 220 volts vai dar merda. Por quê? Porque ela é preparada para 110 volts. Se eu ligar numa diferença de potencial maior, a potência dissipada nela seria muito maior, o que levaria à queima do seu aparelho. Então, para evitar isso, a questão sugere que você ligue, associado a ela, em série, uma resistência adicional, uma resistência cujo valor vale R. Essa resistência aparece ali para que, compartilhando da queda de potencial, passe a cair na torneira 110 volts. O problema então me leva a pensar da seguinte forma: se eu tenho 220 volts e agora eu quero uma queda de 110 volts aqui e uma queda de 110 volts aqui para totalizar os 220, como estão em série e a corrente é a mesma corrente elétrica, significa então que essa resistência adicional tem que ter a mesma resistência da sua torneira elétrica. Assim, com a mesma corrente, seria a mesma queda. Metade para um, metade para outro, dos 220, 110 para um, 110 para outro. Aí a minha torneira fica ok, ela fica ligada então conforme a especificação. E claro, se ela está ligada conforme a especificação, sabemos, essa corrente que passa aqui é uma corrente de 10 amperes. Qual é, portanto, a potência dissipada na torneira? Potência, vale lembrar, pode ser calculada como sendo VI, ou seja, a potência seria 110 volts vezes a corrente que é 10 amperes, o que nos dá 1.100 watts. Essa é a potência dissipada na torneira. Mas pensa comigo, é a mesma queda de potencial no resistor adicional? Sim. Passa por ele a mesma corrente de 10 amperes? Sim, porque estão ligados em série. Ou seja, nele a potência dissipada também seria de 1.100 watts. 1.100 watts então é a queda para os dois. Assim, resposta letra D de dado. A próxima questão é uma questão de conceitos básicos dentro da termologia, para ver se você domina conceitos como temperatura e calor. Lembrando, temperatura é uma grandeza que está associada ao grau de agitação das partículas. Quando as partículas estão mais agitadas, isso resulta para um corpo num aumento de temperatura. Então, temperatura está vinculada à energia cinética média, ao grau de agitação das partículas. Em nada tem a ver com sensação de quente e frio, cuidado, muitas vezes você é enganado.
enganado a pensar que quando um corpo está quente, a temperatura é maior, quando um corpo está frio, a temperatura é menor. E isso não é verdade. Um bom exemplo, na verdade, é encoste a mão no metal e na madeira. Metal e madeira aí que tiver no seu quarto, possivelmente esse metal e essa madeira têm a mesma temperatura, pois estão em equilíbrio térmico com o seu quarto. Mas você vai perceber que ao tocar o metal, a sensação é de frio. Por quê? Isso se deve, na verdade, à troca de calor que existe com o metal ser mais intensa do que com a madeira, uma vez que o metal é condutor térmico e a energia flui rapidamente por ele. Mas a temperatura é a mesma, perceba. Temperatura não deve ser vinculada à sensação térmica. Calor, por sua vez, é energia em trânsito. Todas as vezes que entre dois corpos existe diferença de temperatura, flui entre eles espontaneamente energia, da maior temperatura para a menor temperatura, a fim de igualar esse grau de agitação, atingindo o que a gente chama de equilíbrio térmico. Assim, vamos avaliar os itens. Na letra A, ele diz que calor está associado a alta temperatura. Nada a ver. Isso é para confundir o aluno que pensa que quando a gente fala de calor é nossa, tá calor, temperatura elevada. Calor na física não é isso. Letra B é a nossa resposta. Calor é aquela energia que flui espontaneamente da maior para a menor temperatura. Na letra C, ele fala que frio é a ausência de calor, pelo amor de Deus. Não existe esse frio na física. Frio não é uma grandeza. E na letra D, ele diz que temperatura está associada a quente e frio. E nós sabemos que isso é errado. Portanto, a resposta, letra B de bola. Nossa última questão, então, é de movimento circular. A questão marca 3 pontos no planeta Terra. Fala que o ponto A, Macapá, na linha do Equador. Ponto B, São Paulo, no Trópico de Capricórnio. E no polo lá nós temos... Como é que chama esse trem? Pelo amor de Deus. Selekhard, na Rússia. Localizada no Círculo Polar Ártico. Bom, e a questão pergunta sobre período, frequência, velocidade angular e linear desses 3 pontos. Vem cá. A Terra está girando. Período é o tempo que cada um desses pontos gastaria para dar uma volta completa. Pergunta, esse tempo é o mesmo? Claro que sim, ué. É o tempo de um dia, né? É o tempo que todos os pontos juntos demoram para dar uma volta completa. Ou seja, o período do ponto A, do ponto B e do ponto C é o mesmo, 24 horas. Então os períodos são iguais. Se os períodos são iguais, as frequências, que é o número de voltas que eles dão por segundo, enfim, a frequência, que é o inverso do período, também tem que ser a mesma. Afinal de contas, o mesmo período me dá a mesma frequência. Velocidade angular. A velocidade angular, lembrando, pode ser calculada como sendo 2πf. É a velocidade que está associada ao giro, é a rapidez de giro. Como todos os pontos giram juntos, eles têm a mesma rapidez para girar. Velocidade angular. Mesma frequência, tem que ter mesma velocidade angular. E a velocidade linear? Essa é diferente. Afinal de contas, a velocidade linear representa a distância percorrida por cada um por tempo. Velocidade linear pode ser escrita como sendo ômega-r, a angular, que é igual, vezes o raio. Porém, um detalhe, o raio das trajetórias circulares são diferentes, né? Para o ponto A, o raio seria esse daqui, ó. Esse seria o raio do A. O raio do B, repare, é menor, né? O raio da trajetória circular, já que ele gira aqui, ó, é um raio menor. Enquanto o raio do C é o menor raio de todos. Ele gira aqui, ó. Olhando para a fórmula, quem tem o maior raio tem a maior velocidade linear. Então, VA tem uma velocidade maior do que o B, que tem maior do que C. Faz sentido. Afinal de contas, eles giram juntos. Mas a distância que o A tem que correr é uma distância maior do que a que o B corre e que o C corre no mesmo tempo. Portanto, o A, para conseguir acompanhar o giro, tem que ter maior velocidade linear, também chamada de escalar ou tangencial. Mesma coisa. Resposta, portanto, letra A. Então é isso, pessoal. Videozinho curtinho hoje com resolução da prova da PUC. São 5 questões, mas uma acabou sendo anulada nesse vestibular e eu acabei não trazendo aqui, tá? Prova fácil, sossegada, tenho certeza que você vai detonar. Sucesso a todos vocês que tentarão a prova da PUC. Comente aqui depois o que acharam da resolução, o que acharam da prova que vocês fizeram, em determinado ano, se estava mais fácil, se estava mais difícil. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante essa divulgação do canal para que a gente tenha fé nesse projeto
e continue fazendo vídeos gratuitamente aqui no YouTube. Curta o vídeo, inscreva-se no canal para receber notícias de todas as vezes que aparecerem vídeos. E são muitos vídeos publicados aqui, hein? Espero que tenha gostado e até mais!